estamos seguindo uma série de mensagens com os amados irmãos e irmãs de Cristo, debaixo da orientação que Deus trouxe nessa igreja para o ano de 2013, em conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Temos lidado com as fontes do conhecimento de Deus, em especial aquelas sem a qual nós não chegaríamos ao conhecimento de Deus, que é a auto-revelação. E compartilhamos isso algumas terças-feiras com os irmãos. E com os irmãos, aos domingos, nós iniciamos a falar sobre a vontade de Deus. Mas nós prosseguiremos nas terças-feiras falando um pouco sobre a natureza de Deus e os atributos de Deus, conhecendo um pouco mais de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês a importância desse conhecimento. Quero compartilhar com vocês para que essa sede esteja bem forte no meio do seu coração, de buscarmos mais e mais conhecer de Deus, conhecer a Deus, para a saúde das nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. E talvez você pergunte: será que eu preciso mesmo saber um pouco de teologia, saber um pouco de Deus, saber um pouco a respeito da pessoa de Deus, um pouco sobre quem é Deus, como Deus se relaciona conosco? Quem precisa? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, porque nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados para viver para Deus. Quando nós não vivemos para Deus, amados, a nossa identidade ela é afetada, o nosso viver é afetado, tudo em nosso derredor, tudo ao nosso redor é afetado quando nós não vivemos para Deus. E viver para Deus implica em conhecermos a pessoa de Deus. Quem é Deus? Qual a sua natureza? Quais os seus atributos? Qual a vontade de Deus? Para buscarmos viver para Ele. Porque eu e você fomos criados para glorificar a Deus. J.I. Packer escreveu um clássico da literatura cristã chamado O Conhecimento de Deus. E ele diz: para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele, viver no mundo, pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a alma. Talvez você nunca parou para fazer um estudo da pessoa de Deus, para procurar conhecer mais a pessoa de Deus, para talvez até comprar uma literatura que fale sobre a natureza e o caráter de Deus. Mas o estudo da pessoa de Deus deve ser algo que deve nos impulsionar, porque foi Ele quem nos resgatou, e porque nós existimos para a glória dEle. Nós existimos para viver para Ele. Deus não existe para nós, somos nós que existimos para Deus. Deus não vive em função do homem, somos nós que vivemos em função de Deus. Nós vivemos para Deus. Numa sociedade tão humanista, onde o homem é o centro,
às vezes nós falamos algo com os lábios e vivemos outra coisa. Falamos que Deus é o centro de todas as coisas, mas nós vivemos como se nós ou o homem fosse o centro de todas as coisas. No início de 1855, foram ouvidas algumas palavras, e eu tirei algumas daquelas palavras para compartilhar com vocês. Em um pequeno templo evangélico, que dizia: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, diga, nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chamamos Pai. Isso deve prender a nossa atenção. Aprender do nome, da obra, da natureza, da existência desse Deus grandioso a quem nós chamamos Pai. Isso deve ser um dos nossos objetivos maiores, conhecê-lo para que vivamos para a glória do seu santo nome. Enquanto o homem procura conhecer tantas coisas, que não seja privado desse conhecimento do homem, conhecimento tecnológico, conhecimento do universo, conhecimento de outros planetas, quando nós não conhecemos nem aqui mesmo, a nossa Terra, não seja privado desse conhecimento, mas a mais alta ciência é conhecer o nome de Deus, a pessoa de Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus, as ações de Deus, a existência de Deus, a esse a quem eu e você chamamos de Pai. E aquela voz ecoava naquele pequeno templo evangélico há mais de 150 anos. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Pastor, por que eu vou buscar conhecer mais de Deus? Que não existe um outro tema na face da terra pelo qual, se eu me dedico a contemplar, a meditar, ele humilha a minha mente. Por que ele humilha? Porque é majestoso e grande. Nosso Deus é majestoso e grande. Nosso Deus é majestoso e grande. E quando nós contemplamos e meditamos no nosso Deus, a nossa mente é humilhada. Nossa mente é humilhada. E nós vemos como nós somos tão pequenos. E uma gota no oceano seria muito para nós, diante da grandeza de Deus. E aí a gente pega e vira essa ideia mundana de que o homem é a medida de todas as coisas. E nós aprendemos que, na verdade, mergulhar no oceano do conhecimento de Deus é algo infinito e sem fim, maravilhoso, incompreensível, mas altamente recompensador. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação cuidadosa, dedicada e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Contemplarmos e meditarmos sobre a pessoa de Deus humilha, mas ao mesmo tempo que humilha, expande a nossa mente, a nossa alma. Pararmos para pensar na pessoa de Deus, estudar a pessoa de Deus, de fato humilha a nossa mente, mas expande a nossa alma e expande o nosso intelecto. E
ao mesmo tempo, consola a nossa alma. Sabe por que Ele nos consola? Porque nós fomos chamados para viver para Deus. E é conhecendo Deus que nós encontramos o consolo e o abraço divino. É conhecendo a pessoa de Deus, é nos aproximando dele que nós vamos reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. A nossa alma vai expandindo porque nós vamos assumir a nossa verdadeira identidade, que é viver para Deus, nosso verdadeiro propósito, e nós vamos alcançando consolação. Ele dizia ainda naquele pequeno templo evangélico em 1855: não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, que a meditação piedosa a respeito da divindade. Não conheço nada que possa cuidar da tristeza, da mágoa, acalmar os ventos da provação, do que gastar tempo pensando na divindade, meditando na divindade, cultivar pensamentos a respeito de Deus. Essas foram palavras introdutórias de uma série de estudos sobre o caráter e a natureza de Deus, ministrada por um jovem de 20 anos, em janeiro de 1855. Jovem esse que hoje ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Ele iniciou ali uma série de estudos com a Igreja do Senhor. E a gente falou sobre a autorrevelação de Deus. Deus se revelando ao homem. Nós vimos na Bíblia que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revela a nós. Agora apresenta-se diante de mim e de você a necessidade de nós tomarmos uma decisão. Deus se revela ao homem. Agora aparece diante de mim e diante de você a necessidade de tomarmos uma decisão. Eu e você precisamos tomar uma decisão. Você sabe que Deus se revela ao homem. Eu sei que Deus se revela a nós. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que Deus se revela a nós. O que cabe agora é saber qual a minha disposição e a sua disposição de aprender mais de Deus, de conhecer mais de Deus, porque Ele se revela a nós. Quero conhecer mais do meu Deus? Eu quero conhecer mais do meu Deus. Eu sei que Deus se revela ao homem. Eu aprendi nas Sagradas Escrituras que Deus vem até o homem e deixa-se ser conhecido. A questão agora não é se Deus quer ser conhecido. A questão é: você quer conhecer Deus? Porque Ele tem se deixado ser conhecido por você. A questão agora é de tomada de decisão. Não adianta nós falarmos, pensarmos, lermos a respeito da pessoa de Deus se nós não tomarmos uma decisão de querer conhecer a pessoa de Deus, conhecer mais do nosso Deus. Qual o teu nível de satisfação? Você está satisfeito? Ou você quer conhecer mais de Deus? Ou você quer fazer como o salmista que dizia: um abismo chama outro abismo? Para quê, amados? Nas catatumbas do conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero conhecer da pessoa de Deus. Nós estamos diante da necessidade de uma decisão. Deus já falou a essa igreja que Ele quer ser mais conhecido por nós. E a decisão que você tem que tomar é: eu quero conhecer mais de Deus. E você tem que responder isso para Deus. Você tem que responder isso para Deus.
Você não precisa responder isso para mim, você precisa responder para Deus essa noite. A pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite é: você quer conhecer mais de mim? Essa é a pergunta de Deus ao meu e ao seu coração. E se Ele assim o pergunta, é porque Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer ser mais conhecido por mim e por você, porque Ele se deixa ser conhecido. A outra pergunta que nós precisamos responder é: por que eu quero conhecer mais de Deus? Não adianta simplesmente nós querermos conhecer mais de Deus. Eu preciso saber por que eu quero conhecer mais de Deus. Por que você quer conhecer mais de Deus? Por que você quer conhecer mais de Deus? O estudo de Deus, ele não pode ter um fim em si mesmo. Diga comigo: o estudo de Deus não pode ter o fim em si mesmo. O estudo de Deus não pode ter o fim de você fazer todo um estudo e no final você escrever um tratado sobre Deus bem elaborado, você escrever uma doutrina sobre Deus bem elaborada que fique para a posteridade. Não, o estudo sobre Deus não pode ter um fim em si mesmo. O estudo sobre Deus não pode ter um fim em si mesmo. O conhecimento bíblico não pode ter um fim em si mesmo. O conhecimento doutrinário não pode ter um fim em si mesmo. O conhecimento teológico não pode ter um fim em si mesmo. Quando nós assim o fazemos, sabe o que acontece, amados? Nós nos tornamos pessoas frias, pessoas supérfluas e pessoas orgulhosas e separatistas. Quando nós estudamos a pessoa de Deus, estudamos a Bíblia como um fim em si mesmo, nós nos tornamos pessoas frias, separatistas e orgulhosas. Nós não podemos buscar conhecer apenas a respeito de Deus. Nós precisamos ir além do conhecer a respeito de Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Não adianta simplesmente saber sobre Deus, é necessário conhecer Deus. Pessoas inchadas de conhecimento, mas que não sabem viver, porque elas estudaram sobre Deus, mas não conheceram Deus. O estudo sobre Deus não pode ter o fim em si mesmo, porque as pessoas se incham no conhecimento, mas não sabem viver. Porque o fim em si mesmo é o estudo sobre Deus. O estudo sobre Deus é um meio. O estudo sobre Deus não é o fim em si mesmo. Enche-se de conhecimento para ter respostas. Enche-se de conhecimento para escrever. Enche-se de conhecimento para ensinar, até para pregar. Enchem-se de conhecimento, mas não encontram espaço para vivenciar o que aprendem. Se debruçam sobre livros e sobre a Bíblia, para ter respostas na ponta da língua, para ensinar e para pregar, para estar num grupo de estudo, para impressionar os colegas de trabalho que não são crentes, mas não conseguem absorver o que aprende de Deus para aplicar na realidade da vida. Esse conhecimento não te leva à salvação. Esse conhecimento simplesmente cognitivo que não desce ao coração, ele não te leva à salvação. O conhecimento de Deus que nos faz viver a salvação que o Senhor providenciou para nós é o conhecimento que é perfeitamente aplicável à vida prática. O Evangelho, amados, que cabe somente nas páginas de um livro, não é o Evangelho pregado por Jesus. O Evangelho pregado por Jesus é o Evangelho que cabe nas páginas de um livro, mas cabe na vivência
assistência diária, cabe em cada respiração, cabe na lágrima que corre dos olhos, cabe no sorriso que abre no rosto. Esse é o Evangelho pregado por Jesus. É o Evangelho que cabe na realidade, não é o Evangelho simplesmente, amados, do pensar, do discurso, do falar, mas é o Evangelho que é possível ser vivido. Não adianta conhecermos sobre Deus se esse conhecimento sobre Deus não se encaixa e não é possível aplicar na realidade. Não adianta o conhecimento sobre Deus que cabe apenas nos púlpitos da igreja. Não adianta o conhecimento sobre Deus que cabe apenas em sala de aula. Nós temos que ter um conhecimento de Deus que permeia todo o nosso viver, que permeia toda a nossa atividade, que permeia cada instante da nossa vida, que permeia o ministério, que permeia o trabalho, que permeia a família, que permeia as nossas relações, que permeia os negócios. O Evangelho, ele cabe para a vida, amados. Que conhecimento de Deus é esse? Por que eu quero conhecer a Deus? Por que eu quero conhecer mais de Deus? Para ter respostas na ponta da língua? Ou eu quero conhecer para viver? Ou eu quero conhecer para glorificar o nome de Deus? Ou eu quero conhecer para fazer aquilo que dá prazer ao meu Deus? O que acontece quando nós buscamos o conhecimento como um fim em si mesmo, amados? Tornamos-nos frios, separatistas, orgulhosos. O que acontece, amados? Pensamos que somente nós sabemos e todos os demais são ignorantes. O que acontece, amados? Só eu sei e ninguém sabe. Pessoas que se incham, orgulhosas, que sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Nunca esqueçam, amados, que o conhecimento de Deus, que o conhecimento sobre Deus, que o falar bem sobre Deus e que o escrever bem sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Tem gente que sabe sobre Deus, tem gente que fala bem sobre Deus, tem gente que escreve bem sobre Deus, mas não conhece a Deus. Conhecer sobre Deus e fazer discursos eloquentes sobre Deus não é a mesma coisa de conhecer a Deus. Tem muita gente falando sobre Deus, mas poucas pessoas têm conhecido a Deus. Mas Deus chama a mim e a você, chama essa igreja para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia. Essas pessoas, amadas, que seguem por esse caminho, elas buscaram conhecimento bíblico e teológico com propósito errado. Por isso, elas estão vivendo erradamente. Elas estão vivendo como diz 1 Coríntios capítulo 8, 1 a 2. A ciência incha, conhecimento incha, mas o amor edifica. A ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Conhecimento sem amor, amados, não tem edificação. Conhecimento como fim em si mesmo só faz inflar o ego, o orgulho humano. E se alguém cuida saber alguma coisa, diz a palavra de Deus, ainda não sabe como convém saber. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Porque a ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica.
Conhecimento, amado, só tem valor com amor. Ciência só tem valor com amor. O conhecimento sozinho, amados, ele simplesmente incha, deixa o homem cheio de orgulho, deixa o homem separatista, deixa o homem frio. Mas o conhecimento com amor é diferente. Ele é diferente. Ele leva ao crescimento. Aleluia. J. Baker, ele diz que um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito dele. Fica comigo. Um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito de Deus. Eu conheço teólogos que sabem muito sobre Deus. E eu conheço pessoas simples, quase sem estudo, que o pouco conhecimento que elas têm de Deus é maior do que todo o conhecimento do catedrático. Lembre-se, não adianta apenas conhecimento acerca de Deus. Você precisa de conhecimento de Deus. Você precisa conhecer Deus. Oh, Deus sabe. Aleluia. Deus se revela a quem quer e a quem busca. Oh, glória a Deus. Não importa se é um catedrático ou se é alguém com pouco conhecimento, a palavra de Deus diz: se como a prata buscares e como tesouro escondido procurares, vai entender o temor do Senhor e vai ter conhecimento de Deus. Você sabe como é que procura prata, sabe como é que procura tesouro escondido, né? Pode cavar, pode buscar, que o mais precioso geralmente está muito profundo. Vai cavando, vai buscando. Vai buscando. E você vai ter não somente conhecimento a respeito de Deus, mas além do conhecimento a respeito de Deus, você vai conhecendo mais e mais de Deus. Aleluia. Pode-se saber, amados, bastante sobre Deus, sem conhecê-lo muito. Um exemplo disso é Nicodemos. Nicodemos sabia muito sobre a pessoa de Deus. Nicodemos era um mestre. Jesus Cristo disse para ele no verso 10, capítulo 13 de João: tu és mestre de Israel e não sabes isto. Olha o que Jesus disse: tu sabes tanto de Deus, tu és um mestre espiritual, um mestre religioso, e não sabe disto. Sabia muito de Deus, sabia muito a respeito de Deus, mas conhecia muito pouco Deus. E olha que ele deu passos à frente do que os seus colegas. Tanto é que nós acabamos entendendo que ele veio a se converter. Somos sacerdotes, Anás e Caifás, sabiam muito sobre Deus. Era a expressão religiosa máxima dentro do seu tempo, do judaísmo. Eram entendidos como aqueles que sabiam muito de Deus, conheciam muito a respeito de Deus. Era o papa do judaísmo, digamos assim. Mas não conheciam Deus. O Deus estava encarnado entre eles e eles não conseguiam ver Deus. Deus estava encarnado e eles não conseguiam ver Deus. Pelo contrário, aqueles que sabiam muito a respeito de Deus, por não conhecerem nada de Deus, condenaram e crucificaram
Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. Se eu vivesse na época de Jesus e eu fosse um judeu, se eu tivesse dúvidas a respeito da pessoa de Deus, eu ia procurar o sumo sacerdote, Anás, Caifás. Sabiam muito a respeito de Deus, mas não conheciam Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O Senhor tem uma contenda com a terra, com os moradores da terra, porque não há na terra verdade, não há benignidade e nem há conhecimento de Deus. Que terra é essa, amados? É a terra a quem Deus mais revelou-se, é a terra que Deus mais agraciou aquele povo, para que aquele povo fosse justamente quem? O povo que fizesse outras nações chegarem ao conhecimento de Deus. Mas Deus olha, não vê verdade, não vê benignidade e não vê conhecimento de Deus. O que Deus fez? Entra em contenda com os moradores da terra. A vocês que eu dei o privilégio de me conhecerem e levarem outros ao conhecimento da minha pessoa, vocês ignoraram, desprezaram a revelação que eu trouxe a vós. Pois agora eu entro em contenda com vocês. Versículo 6 do mesmo capítulo: o meu povo foi destruído. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tem povo sendo destruído porque faltou conhecimento. Estão em ajuntamentos, mas estão destruídos. Que Deus nos guarde e que o conhecimento de Deus não falte entre nós. Que esse santo ajuntamento seja uma de fortaleza. Que esse santo ajuntamento seja de pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, que verdadeiramente conhecem a revelação de Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só o que Deus diz, ó. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Aí Deus chama o sacerdote, o líder religioso, aquele que sabe a respeito de Deus, mas não conhecia Deus, e diz: porque tu me rejeitaste, eu também te rejeitarei. Eu também te rejeitarei. O mesmo capítulo diz assim, em outras palavras: o povo tem o sacerdote que merece. E o povo andava perdido e afastado de Deus. E o povo foi destruído por falta de conhecimento. E Deus rejeita aquele que sabia acerca dele, mas não conhecia ele. Porque Deus deixou-se ser conhecido. E eles não buscaram conhecer a Deus, mas deram as costas a Deus. Deus tem se revelado a mim e a você. Deus tem se revelado a nós. Não saibamos apenas bastante sobre Deus, conheçamos a Deus. Não tenhamos apenas conhecimento sobre Deus, conheçamos esse Deus bendito e maravilhoso. Pode-se saber, amados, bastante sobre piedade,
sem ter muito conhecimento de Deus. Você pode levar uma vida piedosa e não ter conhecimento de Deus. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe e não ter conhecimento de Deus. Você pode ser uma pessoa frequente aos cultos e não ter conhecimento de Deus. Você pode ser honesto nos seus negócios e não ter conhecimento de Deus. Porque uma pessoa pode ser piedosa e não conhecer muito Deus. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2 nos diz: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem piedoso, era um homem temente, era um homem que ajudava os necessitados, era um homem que fazia as suas orações, era um homem piedoso, mas não tinha muito conhecimento de Deus. Talvez você viva uma vida de piedade, mas você não tem muito conhecimento de Deus. Sabe o que Deus quer? Que você conheça mais Ele. E Deus quis que Cornélio conhecesse mais Ele. Deus mandou um anjo, Cornélio mandou que ele fosse buscar Pedro. E Deus falou com Pedro, e Pedro teimou com Deus, porque Pedro também estava aprendendo ainda de Deus. Pedro já conhecia alguma coisa de Deus, mas estava aprendendo mais de Deus. E uma das coisas que Deus está ensinando naquele momento para Pedro é que Deus abraça a todos, não somente os judeus. E ele teima com Deus, e Deus diz assim: Pedro, quem é tu, Pedro, para tornar profano aquilo que eu já santifiquei? Depois de Pedro teimar e viu que o negócio era sério, baixou a cabeça e disse: desce que nós vamos já esperando lá fora. Quando ele desce, segue o caminho, vai na casa de Cornélio, aquele homem piedoso, apresenta Jesus Cristo, Filho de Deus. E ali, aquele homem começa um crescimento do conhecimento de Deus. Aceita Jesus, é batizado no Espírito Santo, fala em novas línguas, e dali em diante, ele vai crescendo no conhecimento de Deus. Me lembrei de um outro homem também piedoso, um cego de nascença, João capítulo 9, versículo de número 11. Os discípulos chegaram e ficaram no chão: por que ele nasceu cego? O que aconteceu? Ele pecou ou foi seus pais? Aí o Senhor Jesus diz: nem ele nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. João 9:11. Ele já foi curado, o Senhor cuspiu no chão, fez lodo, tocou nos seus olhos e ele foi sarado, passou a ver. João 9:11. Foram inquirir, foram saber dele o que tinha acontecido. E ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. Você viu o que ele disse? O homem chamado Jesus. Aquele cego de nascença, ele era uma pessoa piedosa, ele vivia a fé dos seus pais, ele sabia sobre Deus, e tinha algum conhecimento de Deus, mas Deus queria que ele tivesse um conhecimento maior de Deus. E ele diz: um homem chamado Jesus. Mais na frente, versículo 17:
Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele responde: é profeta. O cego que não enxergava, os seus olhos espirituais começam a ser abertos também. Ele começa a conhecer mais de Deus. O homem chamado Jesus agora não é somente um homem chamado Jesus, ele também é profeta. O homem que nasceu perfeitamente com os olhos físicos, ele começa a ver mais aperfeiçoadamente agora com seus olhos espirituais. Versículo 24 e 25. Chamaram, pois, pela segunda vez um homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Mas que agora eu vejo mesmo, ele não fez. 29 e 34. Eles continuam naquela indagação, querem incriminar Jesus. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Sabiam a respeito de Deus. Nós temos o piedoso, o cego de nascença, que tem pouco conhecimento de Deus, e nós temos os mestres que interrogam ele, que sabem a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Olha só o que o cego, que agora não mais é cego, diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. O que ele está dizendo? Que ele não é pecador, que Jesus não é pecador. É isso que a teologia do século está dizendo. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Ele está conseguindo enxergar com os olhos espirituais dele mais do que os mestres da religião. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Os mestres disseram: tu nasceu todo em pecado e quer ensinar a gente? Sai daqui que a gente não quer mais conversa contigo não. Expulsou. E aí o curado, o cego que foi curado, chega diante de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, o Deus que se fez carne. Tu crê no Cristo, o Filho de Deus? Creio, mas quem é, Senhor? É o que fala contigo. Um homem chamado Jesus, o profeta, sei que ele não é pecador, mas é temente a Deus. Agora ele enxerga plenamente e conhece Jesus Cristo, aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Jesus. Aleluia. Qual o caminho, amados? Abandonar a doutrina? Abandonar o estudo, já que o estudo incha? Não, de modo algum, de maneira alguma. Doutrina é saúde para nós. Diga: doutrina é saúde para nós. Teologia é necessidade para os filhos de Deus. Nós não vamos abandonar a doutrina de modo algum. Nós não vamos abandonar a teologia de modo algum. Pelo contrário, nós nos aplicaremos à doutrina e à teologia, ao estudo a respeito de Deus, sendo que esse estudo não
fim em si mesmo. Glória a Deus. O fim é conhecer mais de Deus, para andar com Deus, para glorificar a Deus, para viver para Deus. O fim não é a ciência que incha, mas é o amor que eu tenho pelo meu Deus. Eu quero saber mais a respeito dele, eu quero conhecer mais dele, eu quero andar com ele. Aleluia, Jesus. J. Baker disse assim: não pode haver saúde espiritual sem conhecer a doutrina, mas é igualmente verdadeiro que ela não será alcançada com esse conhecimento. A saúde espiritual não será alcançada com esse conhecimento se esse conhecimento for buscado com propósitos errados. Então a doutrina em si ela não é má. A doutrina é má se ela for um fim em si mesmo, se o propósito for errado, se o propósito for aqueles que citamos no início do culto. O Sr. Harris diz: doutrina nunca pode tomar o lugar do próprio Jesus. Contudo, não podemos conhecê-lo e nos relacionarmos corretamente com ele sem doutrina. A doutrina, o ensino, a verdade de Deus, ela não pode simplesmente tomar o lugar de Jesus Cristo. Contudo, nós não podemos conhecer corretamente Jesus se não for por meio da doutrina. Doutrina não nos diz somente o que Deus fez, mas também o que as suas ações significam para nós. Jesus morreu, é um fato. Jesus morreu na cruz, é um fato. A doutrina é o que significa isso para mim e para você. A doutrina é o que essa ação divina significa. Significa que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Doutrina, significado das ações de Deus para mim e para você. A doutrina, o ensino que nós extraímos das Sagradas Escrituras, a revelação de Deus a nós, ela é saúde espiritual para a gente. Porque se nós abdicamos da doutrina, nós podemos ter um conhecimento equivocado de Deus, nós podemos ter um conhecimento errado de Deus, um Deus afastado da criação, ou tudo é Deus e Deus é tudo, panteísmo. O que nós precisamos? Precisamos da doutrina, porque ela é saúde espiritual. E a doutrina nós fundamentamos nas Sagradas Escrituras. A doutrina não pode estar fundamentada em qualquer outro lugar, senão nas Sagradas Escrituras. Tradição, amados, em virtude do tradicionalismo, não tem valor. Tradição em virtude do tradicionalismo. Tradição, ela tem o seu valor, já conversamos sobre isso outras vezes aqui, culto de doutrina, até mesmo culto público. Mas a tradição, em virtude do tradicionalismo, não tem valor. A emoção, fruto do emocionalismo, é supérflua. Da mesma forma, a doutrina sem aplicação, ela leva ao orgulho. A tradição é boa e saudável quando ela não é fruto do tradicionalismo. A emoção é boa e faz parte da expressão da fé cristã quando ela não é fruto do emocionalismo. E a doutrina é boa desde que ela seja aplicada, porque se ela não é aplicada, ela é motivo de orgulho. Ambas situações, elas nos afastam de um relacionamento correto com Deus. Tradição pelo tradicionalismo, emoção pelo emocionalismo e uma doutrina sem aplicação, sem vivência, sem vida. Portanto, amados,
o conhecimento teológico, o estudo da doutrina, o estudo bíblico, o buscar conhecer a respeito de Deus, deve ter como fim conhecer a Deus para viver para Deus. Não se deve ter sede de conhecimento simplesmente com objetivo teórico, mas com desejo prático de viver as verdades de Deus na nossa vida. Salmo 119 é um exemplo disso. Tire um tempo para fazer a leitura desse salmo cuidadosa. Tire um tempo para fazer a leitura desse salmo cuidadosa. Leia cuidadosamente, com calma, meditando. A gente, quando está lendo o salmo, pula o 119, né? Então você vai lá no salmo e procura o 119 e lê o 119. Com calma, medite nele, e você vai perceber que ele é um prazer de buscar o conhecimento de Deus, da sua palavra, para viver para Deus. Versículo 10 e 11 nos diz: com todo o meu coração eu te busquei. Eu não busquei simplesmente com todo o meu intelecto, eu busquei com todo o meu coração, com o meu intelecto, com as minhas emoções e com a minha vontade. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Buscar conhecer a Deus para viver para Deus. Não é um buscar simplesmente com intuito teórico, é um buscar com intuito prático. Versículo 18: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Praticidade, vida, viver. Versículo 97 e 98: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Amo a tua lei. Amo a tua lei. Quem ama a lei, amados, não é uma pessoa que estuda simplesmente para ter resposta na ponta da boca, na língua. Não é uma pessoa que estuda simplesmente para ensinar e para pregar. Não é uma pessoa que estuda simplesmente para escrever. É uma pessoa que estuda porque ama o Senhor e ama a sua lei, porque a sua lei é a sua vontade. É uma pessoa que não quer simplesmente conhecer sobre Deus, quer conhecer sobre Deus e quer conhecer a Deus. É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os teus mandamentos estão sempre comigo. Verso 103: ó, quão doces são as tuas palavras. Prazer, alegria. Tem prazer nas palavras de Deus. Ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca. Praticidade, intimidade, vivência, vida, coração, não apenas a frieza simplesmente de um conteúdo desprovido de vida. 125: sou teu servo, amados, não tem vontade própria, servo obedece. Dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Sou teu servo, ou seja, estou aqui para viver para ti, estou aqui para viver a tua vontade, estou aqui para viver segundo o teu testemunho, a tua vontade, o teu mandamento. O que nós temos? Já estamos concluindo. Para o salmista, o conhecimento de Deus é um meio para ele alcançar o verdadeiro fim, aplicar o seu coração e a sua vida a viver de acordo com o conhecimento que ele recebe de Deus, para viver uma vida de santidade. Conheço Deus não para saber mais que os outros, conheço Deus para viver com Deus e para Deus uma vida de santidade. Assim, amados, ele não está interessado apenas em aprender sobre Deus, não, ele está interessado em aprender de Deus e aprender com Deus. Você quer aprender de Deus e aprender com Deus? Esse é o interesse do salmista. Dá uma lida com calma nesse Salmo 119. E aí, o que nós fazemos, amados, quando estamos orando, quando estamos estudando sobre a pessoa de Deus? Quando eu estou estudando sobre a pessoa de Deus,
para que eu não caia na armadilha do inchaço, do orgulho e na armadilha de saber apenas sobre Deus e não saber de Deus e não conhecer Deus, conhecer somente sobre Deus. O que eu tenho que fazer? Quando eu estudo sobre Deus, eu tiro um tempo para pensar sobre Deus, para orar sobre o que eu aprendi, sobre o que eu li, e para meditar sobre aquilo que eu li. Eu estou estudando sobre Deus, eu aprendo sobre a eternidade, digamos, ou sobre a justiça de Deus. Então, eu tiro um momento para orar a Deus pela sua eternidade, pela sua justiça. Eu tiro um momento para meditar sobre a eternidade de Deus, a justiça de Deus. Eu tiro um momento para meditar sobre as implicações da eternidade de Deus e da justiça de Deus na minha vida. Eu tiro um momento para meditar sobre as implicações da eternidade e da justiça de Deus na relação de Deus com o mundo, na relação de Deus com a minha vida, na relação de Deus com a minha salvação, na relação de Deus com a santidade que está sendo trabalhada na minha vida, na relação de Deus com o meu futuro. E aí o que acontece? Eu estou justamente não só aprendendo sobre Deus, mas eu estou tirando um tempo para conhecer Deus e a relação de Deus comigo, com o mundo, com o meu passado, com o meu presente e com o meu futuro. Assim eu vou humilhando a minha mente, para que a minha mente vá se submetendo, não somente saber sobre Deus, mas conhecer a Deus. Devemos colocar diante de Deus, em meditação e oração, cada verdade que aprendemos sobre Deus. Estudo sem oração e sem meditação nos leva a inchar o coração, a nos orgulhar. Mas o estudo que é precedido e sucedido com oração e meditação nos traz de volta ao nosso lugar. Meditação é o ato de trazer à mente as várias coisas conhecidas sobre os procedimentos, as peculiaridades, os propósitos, as promessas de Deus, pensar, deter-se nelas e aplicá-las à própria vida. Meditação é uma prática esquecida, que precisa ser revigorada. Tente fazer isso, busque fazer isso. Nós estamos muito apressados, nós não conseguimos parar, nós ficamos inquietos, a gente não consegue parar para contemplar e meditar. Contemple e medite, contemple e medite, e deixe a verdade de Deus adentrar dentro de você, para que você vá crescendo nesse conhecimento de Deus. Ela é a atividade do pensamento santo, conscienciosamente apresentar diante de Deus, sob seus olhos, como seu auxílio e como meio de comunhão com Ele. Aprenda sobre Deus, leia sobre a natureza, sobre o caráter, separe as palavras que falam sobre os atributos divinos nas Sagradas Escrituras, vá estudando, pare, medite, ore, coloque a sua vida diante dessa qualidade divina, dessa perfeição divina, e vá crescendo no seu relacionamento com Deus. Salmo 1 e 2 nos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Medita, leia, estude, procure conhecer mais sobre Deus, mas ore e medite, gaste tempo de meditação. Eu não sei o que a gente precisa trabalhar, se é a leitura bíblica
ou se vocês já chegaram na leitura bíblica e estão prontos para a meditação. Mas eu sei que nós precisamos de leitura bíblica, precisamos de oração, precisamos de meditação, para que não apenas saibamos a respeito de Deus, mas conheçamos a Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Fale com o Senhor as perguntas que o Senhor tem feito a mim e a você nessa noite. Quero conhecer mais do meu Deus. Qual a verdadeira razão por que eu quero conhecer mais do meu Deus? Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. A sua carne espiritual seja cheia da glória do conhecimento de Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor te eleve a todos nós, aleluia, a crescermos no conhecimento de Deus, no caminhar de intimidade. Deus segure as nossas mãos e nos faça caminhar por um caminho de crescimento, de intimidade, de comunhão com Deus, e que venhamos aprender mais do nosso Deus, para a glória do nome de Deus. O nosso viver seja um viver santo, que agrade o coração do nosso Pai, e glorifique esse Deus tão gracioso, que nos concedeu a salvação, sem que nós nada tivéssemos feito meritoriamente por Ele. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor.
Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu perdão. Muito obrigado pela salvação. E muito obrigado, Senhor, porque tu tem aberto as portas, Senhor Deus, para que possamos conhecer mais a Ti. Obrigado pelo véu rasgado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela morte de Cristo. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que nos impulsiona e nos conduz, Senhor Deus, a Te buscar mais, a Te conhecer melhor, a viver para Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gostaria de saliciar nessa noite alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, alguém que conhece sobre Deus, mas ainda não conhece Deus, já ouviu falar sobre Jesus, mas ainda não conhece Jesus. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite, nesse dia, essa é a oportunidade. Alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, se há, dá um sinal com a mão, um sinal de fé, que nós queremos orar por você, que nós queremos orar por você. Pode vir até aqui, pode vir até aqui. Não, você aceita Jesus como seu Salvador da sua vida? Sim, aceito. Mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se há essa oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus, nós oramos por você. Para que, como cantamos nessa noite, antes de eu te conhecer, só de ouvir falar, mas agora se continua, né? Há mais alguém essa noite? Se há alguém que nós queremos orar por você. Observando, fazendo oração, apresentando a vida do meu nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nós vamos para o Senhor. Tem mais alguém para aceitar Jesus? No seu Salvador, gostaria dessa alma de orar para você. Glória a Deus. Senhor, tem, estou grato. Glória a Deus. Vamos lá. Altíssimo Deus, nosso Pai que está no céu, Deus amado, Deus santo, estamos gratos, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar em Sua presença nessa noite, aprendendo, Senhor, a Tua Santa Palavra, Senhor. Oh, Deus querido, nesta noite, Senhor, mais uma vez o Senhor se revelou, Pai querido, Senhor, através do Teu conhecimento, meu Deus, abençoa a Tua igreja de uma forma especial. Ó Senhor, que está, Senhor Manuel, que está te aceitando como Salvador. Pai querido, está entregue da sua vida a Ti, meu Deus, para que o Senhor seja o Senhor e Salvador da sua alma. Pai amado, agora, meu Deus querido, perdoa todos os seus pecados. Meu Senhor, escreve o seu nome no livro do salvo. Meu Deus amado, que Ele passe, Senhor, cada dia mais a Te conhecer e Te servir cada vez mais. Pai amado, abençoa a sua vida, a sua família, meu Deus. Toma em suas santas mãos, opera de maravilha e abençoa de uma forma especial a tua igreja, que venha aprender mais um pouco de Ti, Senhor, para que possamos melhor, Pai amado, Te glorificar e Te servir. E assim, meu Deus, fica conosco, nos abençoa. Eu Te peço as bênçãos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Queridos, queremos lembrar aos obreiros que próxima quinta-feira nós temos às 19h30 a reunião do ministério, todo o corpo diaconal, presbíteros, evangelistas e pastores devem se fazer presentes. O Ministério de Mulheres comunica que no dia 4 de maio acontecerá o bazar do projeto Mulheres Solidárias, projeto Cidade de Criança, doações e colaborações, procurar a irmã Daniela após o culto, e estão abertas as inscrições para a convivência do Ministério de Mulheres da cidade, inscrições, procurar recepção.
todos os irmãos que já participaram do SCC são convidados a participarem quinta-feira da primeira reunião inspirativa, que será às 20 horas, aqui no nosso campus 7, nas dependências do seminário. Voltamos a lembrar os irmãos que nós temos uma parceria com o estacionamento do Rio Sul e procurem evitar estacionar o carro de vocês muito distantes, tá certo? Agradecemos àqueles que já têm evitado. Se os estacionamentos estão cheios, essa quadra da frente está cheia, procura estacionar lá, mais seguro para o irmão. A irmã Regiane pede oração pela irmã Rosária, que está limitada, perdeu o esposo no acidente de veículo. Vamos orar por ela, que o Senhor esteja consolando a vida da nossa irmã. Também pede oração, está viajando a Brasília para dar apoio a essa família, está viajando amanhã. Irmã Luzia, irmã Vera, que se encontra internada, precisando da nossa oração. E Guilherme, graças a Deus recebemos boas notícias hoje, vamos continuar orando por ele, em nome de Jesus. Irmã Vilani também tem tido melhoras, glória a Deus por isso, continuar orando por ela. E quero convidar aqui à frente também a irmã Mazé Viana e a irmã Joseide, nossas irmãs, que estão aniversariando. A igreja quer parabenizar. Digam comigo, parabéns. Parabéns. Parabéns, irmã Zé. Parabéns, Joseide. Orar pelas nossas irmãs, apresentá-las ao Senhor em oração. Joseide. Também, enquanto a Joseide aproxima, o irmão presbítero Evangelista João Pereira está trabalhando agora à noite. Por isso que ele não está aqui conosco, né? O Evangelista João Pereira nunca falta, né? Aqui hoje à noite ele está trabalhando. Paulo Sérgio também, o presidente Paulo Sérgio, dirigente da Esquerda, está trabalhando essa noite, por isso não pôde se fazer presente. O Dario vai estar orando ao Senhor, encerrando o culto, apresentando os pedidos de oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, por essa família, que o Senhor possa estar funcionando, que está enlutada pela viagem, e também pelas nossas irmãs que estão aniversariando, fazendo mais de 15 anos. Amém? Vamos orar por elas. Vamos orar por nossas irmãs, a igreja, para que Deus continue abençoando todo esse povo que tem conhecido a Deus, né? O profeta e o homem de Deus falou agora, eu conheço de verdade. Vamos orar, maravilhoso, eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, nesse momento, Deus maravilhoso. Te agradecer por esse dia, Pai, esse dia especial, por esse dia, Senhor, e à noite, ouvindo essa palavra, que veio que encontre em nossas vidas, ao nosso coração de conhecer mais, Senhor. Cada um tem em nosso coração esse mesmo sentimento, ó, esse mesmo desejo, esse mesmo amor, Pai, de conhecer a palavra, de conhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim, abençoa toda essa igreja, Pai. Abençoa as células que estão aniversário hoje. Continua abençoando cada uma delas, a sua família, a sua geração, dando graça, paz, saúde, felicidade, ó Senhor, junto de toda a sua família e toda a sua igreja. Assim, Deus, despede cada uma dessa igreja em paz, abençoa cada um, que tenhamos uma semana abençoada na tua presença, nos guarde, nos livre do mal, do mundo, do perigo, do pecado, da mão do homem violento, Senhor. Seja extensivamente toda a igreja desta Cidade, em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo, Pai. Onde houver um povo teu, a tua bênção seja continuamente sobre a tua igreja. Nós oramos, Pai, e abençoamos todos, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que buscam o conhecimento de Deus dizem: Amém.